A primeira leitura de hoje é a mesma de domingo, acrescentados alguns versículos no início. Paulo e Barnabé concluem a sua primeira viagem apostólica, retornam a Antioquia e confirmam os irmãos na fé, os exortam a permanecerem firmes e estabelecem, designam presbíteros para cada comunidade. Assim, a igreja foi se estabelecendo e foi se organizando hierarquicamente. A igreja tem uma estrutura sacramental. Ela tem origem divina. Então, foram estabelecidos pastores para cada comunidade, os bispos, os presbíteros. Paulo e Barnabé pregaram o evangelho, o querigma, o primeiro anúncio, para suscitar a fé. E depois voltavam a essas comunidades, enviavam cartas, justamente para fortalecer a fé dessas pessoas que tinham abraçado a fé em Jesus Cristo, mas essa fé precisa ser aprofundada, precisa ser consolidada. Então, por isso foram designando pastores, foram designando presbíteros, bispos, voltavam para exortá-los, para dar-lhes um alimento mais sólido. Depois do primeiro anúncio, depois da pregação do evangelho, do querigma, vem a catequese, vem o ensinamento, a doutrina, para aprofundar aquilo que foi aceito no princípio, quando aquelas pessoas abraçaram a fé. Também conosco é assim. Nós vamos sempre mais progredindo na graça, progredindo no conhecimento e no amor de Deus. E no Evangelho, ainda dentro do contexto da última ceia, aí no final do capítulo 14, Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Lembrando que no domingo de Páscoa e no outro domingo, 8 dias depois, quando Jesus ressuscitado aparece, ele sauda os discípulos dizendo: a paz esteja convosco. Ainda hoje, em Israel, os judeus se cumprimentam dizendo Shalom, ou então Shalom Aleichem, que significa a paz esteja convosco. Seja na chegada, seja na saída, seja para cumprimentarem alguém, seja para se despedirem. No caso, Jesus está se despedindo dos discípulos, é a última ceia. Então, ele lhes comunica o Shalom de Deus, a paz, que ele diz: não a dou como o mundo. Essa palavra Shalom, que geralmente nós traduzimos assim como paz, também pode significar harmonia ou plenitude. Por isso, Jesus, que vai sofrer a paixão, a morte, mas que vai ressuscitar, transmite, comunica a paz de Deus ao coração dos discípulos para aquele momento difícil que eles vão viver, para que não se perturbe nem se intimide o coração deles. Então essa paz não é ausência de guerra, não é, ou pelo menos não é apenas isso, ausência de conflitos, ausência de dificuldades, porque Jesus transmite a sua paz, sabendo que eles vão, a partir
daquele momento, depois de algumas horas, passar por um momento difícil. E depois, durante toda a sua vida, como nós ouvimos na primeira leitura de hoje, Paulo e Barnabé, por exemplo, Paulo sendo apedrejado e arrastado para fora da cidade, apesar de todas essas dificuldades, ainda assim, os apóstolos conservavam no coração a paz, a alegria que independe das circunstâncias externas. Como São Paulo diz para nós na primeira leitura, é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Então essa paz não é perturbada pelas tribulações, pelas dificuldades, pelas circunstâncias internas. Essa paz tem a ver com o perdão de Deus, tem a ver com a justiça de Deus que se realizou em Jesus Cristo. Tanto que, quando a gente se confessa, o padre diz: Deus te conceda pelo ministério da igreja o perdão e a paz. Também como no Cordeiro, na missa, no momento da fração do pão, o perdão dos pecados está ligado à paz. Cordeiro de Deus, tende piedade de nós, dai-nos a paz. É a paz de estarmos em harmonia, em comunhão com Deus. No mais íntimo de nosso coração, termos a presença viva de Deus, mesmo que os ventos sejam contrários, mesmo que as circunstâncias sejam adversas, mas a paz que Jesus nos dá, Ele não a dá como o mundo a dá. E em toda a missa, nós ouvimos essas palavras de Jesus, nós rezamos com essas palavras de Jesus. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Então peçamos a Jesus, no dia de hoje, que nos dê o shalom de Deus, a plenitude, a harmonia, o perdão de Deus, que nos faz conservar no coração a alegria, mesmo nos momentos difíceis. Amém.